Quando o cuidador de idosos deve ser registrado? Então, agora nós vamos passar para essa parte da live relacionada mais à questão da contratação, registro em carteira, direitos do idoso, direitos da cuidadora, obrigações, tá? Então, essa pergunta ela é muito interessante, né? Quando o cuidador de idosos deve ser registrado? O cuidador de idosos ele tem que ter registro em carteira, em um contrato de trabalho, se ele prestar serviço naquela casa, né, vamos dizer assim, ou pode ser também naquele estabelecimento, que seja o lar dos idosos, ou um hospital, uma clínica, trabalhar lá por 3 vezes por semana. Se você trabalha 3 vezes por semana naquele local, é necessário que você já tenha um registro de carteira, ou pode ser um contrato de prestação de serviço. Ok? Então, isso é muito importante. Se eu vou lá apenas um plantão por semana, eu sou a cuidadora que dá folga para as demais cuidadoras no final de semana. Aí não há necessidade. Bom? Então, se você trabalha 3 vezes, né, por semana naquele local, ou mais, você já está apta e tem o direito de ter o registro em carteira. Bom? E então, clica aí para curtir esse vídeo, aproveite e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber mais vídeos como esse. É necessário um contrato de trabalho? Não. Sim, é necessário você ter um contrato de trabalho. Nesse contrato, ele tem que ser muito bem estabelecido, tá? Ele deve ser estipulado nele a sua jornada de trabalho, tá? A hora de chegar, hora de saída, a sua função, o seu salário, se o contrato é por tempo indeterminado ou se ele tem prazo de validade. Não, eu fui contratado apenas por 30 dias, ou por 3 semanas, ou por 3 meses. Tudo isso tem que constar no seu contrato. As coisas não devem ficar, infelizmente, somente no fio do bigode. Antigamente as coisas eram feitas no fio do bigode. Hoje não pode mais, tá? Então, quando você for ser contratada, tem que ter um contrato. Esse contrato tem que falar toda a sua função, todas as suas tarefas, tudo que você precisa cumprir de horários, diretrizes. Você deve acompanhar o idoso no exame, se você deve levar ele nas terapias, tudo tem que estar constando lá. E o seu salário, quanto você vai ganhar, e principalmente também se é por prazo determinado ou indeterminado. Ok? Então é necessário um contrato, sim, tá? Entre as partes. Como deve ser feita a anotação na carteira de trabalho? Tá? Na carteira de trabalho, eu fui contratada como cuidadora, mas eles colocaram lá como serviços domésticos. Apesar de que a cuidadora ela se enquadra nessa questão de funcionários domésticos, é preciso ser discriminado a sua função, tá? Função de cuidadora de idosos, ok? A função de cuidadora de idosos ela é classificada pelo CBO 516210. O que é o CBO? É a Classificação Brasileira de Ocupações. Então, se você quer ser reconhecida como uma cuidadora profissional, precisa ter esse código lá na hora de registrar na sua carteira que você exerce essa função. Aí você está devidamente registrada como cuidador, tá? Mesmo que você exerça algumas outras funções, né? Como pode cozinhar, às vezes passar, fazer outras coisas que não são intrínsecas da função da cuidadora. É importante que você tenha isso. E o cuidador ele tem os mesmos direitos, tá? De qualquer outro funcionário, ok? Férias, 13º, FGTS, ele enquadra-se nessa categoria, tá? De trabalhador doméstico. Cuidador de idosos, ele sempre se caracteriza como pessoa física. Eu tenho um MEI. A pessoa que me contratou pediu para que eu seja contratado pelo MEI. Não existe contratação de cuidadora de idosos para essa função que é doméstica através de MEI. MEI é pessoa jurídica. Então você deve ser contratado como pessoa física, tá? E o registro com CBO 516210. Ok? Então isso deve constar na sua carteira, discriminar a sua função, os seus horários, tudo aquilo que eu falei agora há pouco também no contrato. Espero ter esclarecido essa pergunta, que ela é muito recorrente. Vamos lá. É possível trabalhar de forma intermitente? Primeiro, o que é trabalhar de forma intermitente, né?
É tipo o 12 por 36, eu trabalho 12 horas, folgo 36. Ou às vezes eu vou lá, uma semana eu vou segunda e quarta, outra semana eu vou terça e quinta. Pode sim. Tá? Trabalho intermitente é aquele que não é contínuo, tá? O cuidador ele pode trabalhar nesse formato e até mesmo em sistemas de plantões, tá? Mas não é possível que o cuidador de idosos tenha um contrato de trabalho intermitente, tá? Pois a sua prestação de serviço é contínua. Então, se você foi contratado e vai ficar lá por meses, semanas, né, por período indeterminado, não é contrato intermitente. Contrato definido, como eu falei agora há pouco, com todas aquelas questões da carteira de trabalho e contrato de prestação de serviço pessoa física. Pode-se trabalhar, sim, como intermitente, mas não se enquadra no regime anterior que eu falei agora há pouco.